Bom dia. O que vocês fizeram ontem? Ontem eu fiz uma coisa muito legal. Maratonei Harry Potter com a Maria Clara e com meu irmão, Guilherme. Cara, eu não consumo álcool, Dard. Não consumo álcool, porque senão, cara, no outro dia eu fico muito mal mesmo. É louco isso, né? Tenho uma intolerância a álcool que é um negócio ferrado, velho. E assim, eu sei o meu limite, né? Então eu saio pra jantar com a Beta, a gente janta com alguns amigos nossos. Mesmo nas férias, mesmo a gente tava em Paris, eu tomava 3 dedinhos numa taça de vinho e beleza. É muito esquisito porque quando eu consumo álcool assim, eu durmo num descanso, eu acordo, eu fico cara, horas até pegar o meu ritmo, até é muito estranho assim. Aí às vezes eu faço a live aqui de manhã pra vocês e porra, eu ainda não consegui me achar, não consegui me dar um start pra coisa funcionar. Eu tô descabelado porque ontem eu literalmente passei o dia de pijama assistindo Harry Potter. Eu, o Guilherme, meu irmão e a Maria Clara. A gente só trocou de roupa pra ir jantar. E a gente foi jantar no Lelis, que é meio que o restaurante da família. Então eu tô daquele jeito, assim, eu tô com aquela cara de travesseiro. Mas vocês sabem, né? Eu não fico fazendo 300 coisas elaboradas, eu vou ficar trocando ideia com vocês. Eu respondo a pergunta que vocês têm e beleza, vamos que vamos. Mas é isso. Algo pra mim não funciona. Ah, Bruno, deixa eu te contar então. A gente tava assistindo Harry Potter e jogando Hogwarts Legacy. Quer dizer, a Clara jogando e eu e o Guilherme dando palpite, né? Faz isso, faz aquilo, pega isso. Então é um fuá. Mas vamos ver o que Vamos ver o que vocês querem falar. Segunda-feira de carnaval. Não, gatinho. Não, Gray. Os caras destruíram o sofá da Roberta, esses gatos. Tá bom, vamos começar com o superchat. Vinícius Rossini, bom dia. Quais exercícios fazer para condromalácia patelar? Então, tem algumas coisas que você tem que fazer, né? Primeira coisa, você tem que ter a flexibilidade do quadríceps, né? Uma das causas de condromalácia patelar é hiperativação do quadríceps, como se ele ficasse semi-contraído o tempo inteiro. Isso está ligado também a encurtamento de isquiotibial, posterior de coxa. Se você tem um posterior de coxa encurtado, o que acaba acontecendo é que você começa a fazer uma resposta que há uma hiperativação do quadríceps e isso começa a te dar a dor da condromalácia. Porque a tendência é a tua patela ela começar a ficar, ela subir, ela ficar alta, tá? Então, isso é uma coisa importante. Não, Gray, para! Depois que você conquista a flexibilidade do seu quadríceps, que ele fica alongável, aí o que você vai fazer é um fortalecimento, principalmente da vasto médio oblíquo.
que é um músculo que sustenta a patela no lugar. E finalmente, depois que você faz o ajuste do vasto médio oblíquo, aí você vai trabalhar glúteo médio, que impede que você faça uma coisa chamada valgismo dinâmico. Agora, isso não dá para você fazer a moda Bangu, sabe, Vinícius? Chegar na academia e fazer por si só, porque o equilíbrio entre os estímulos que você tem que dar, quem faz isso muito bem é o fisioterapeuta. Porque ele vai fazer essa avaliação, ele vai ver o que você consegue fazer. E quando você não conseguir fazer, que é o mais provável, ele vai criar formas de você conseguir fazer isso. Então é uma coisa um pouco mais complicada do que parece, né? Não, Bruno, na verdade o Gray ele é o mais muqueado, ele é o mais moita, ele fica escondido nos cantos porque ele fica mais com a Clara, né? Mas ultimamente ele tem me caçado pelos ambientes da residência. Não sei porquê. Enfim. Vamos nas perguntas do Insta agora. Leonardo FFC. Quanto tempo de descanso entre as séries ideal para conseguir ter uma boa intensidade no treino? Léo. Então vamos lá, vamos separar essas duas coisas, né? Porque geralmente o pessoal confunde intensidade com sensação de cansaço. Nossa, eu tô quebrado, o treino foi intenso hoje. Calma, né? A intensidade ela tem muito mais a ver com o trabalho realizado do que necessariamente com a sua percepção dele. Até porque, se você parar para pensar, se você dorme uma noite mal e vai treinar, você vai se sentir ultra cansado. Só que o seu treino vai ser como? Uma porqueira, né? Exatamente. Então, o que é o jeito mais fácil de você ajustar a intensidade? Tem uma coisa que chama intervalo autopercebido, né? Que é quanto tempo você se sente apto para realizar outra série. Quando você está numa situação de sobrecarga, né? Então você está trabalhando com peso alto, você está trabalhando com repetição alta, você está trabalhando com volume alto, né? O que eu mais gosto de usar é intervalo autossugerido. Por que isso? Ou autopercebido? Por quê? Porque o que interessa é você realizar o trabalho e não morrer fazendo ele. Lembra que eu sempre falo para vocês, o teu resultado físico, ele não é proporcional ao quanto você se sente cansado, ele é proporcional ao quanto trabalho você realizou. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes existe uma dissociação entre o que você faz de trabalho e o como você se sente fazendo ele. Isso ajuda a você ter uma linearidade de peso, de repetição, e você sempre fazer mais ou menos a mesma coisa, que é o que importa, e não aquilo que tua mente reconhece que você está fazendo. Você briga com a sua namorada e vai treinar, seu treino vai ser um lixo. Você tomou pau na faculdade, ou tomou pau na escola e vai treinar, seu treino vai ser um lixo. Você está desanimadão, você está cansadão, você está sobrecarregado, você está estressado, você está trabalhando mais, seu treino vai ser um lixo. Qual que é a garantia do seu treino ser bom? É você manter carga e repetição, tá? Carga, peso e repetição, e volume, né? E para fazer essas coisas, justamente o intervalo é o que te permite ou não fazer isso. Então, se você está fazendo um treino bom com intervalo de 30 segundos, mas de repente você começa a cair o peso, vale a pena você fazer o quê? Aumentar esse intervalo. Você não pode usar um intervalo para se punir. Você tem que usar um intervalo, Léo, para você conseguir fazer o exercício. É muito melhor você fazer, por exemplo, 4 séries de leg press, super pesada, com o peso sob controle, dando 2 minutos de intervalo, 2 minutos e meio que seja, do que você fazer a primeira série 10 repetições, a segunda 8, a terceira e a quarta 6. Acabou, você só judiou. Isso é diferente de você fazer um drop set no final da série. Tá? Aí você está querendo levar o músculo para fadiga, né? Então, são coisas diferentes. Tentar fazer uma comparação com o carro. Quando você está no meio da corrida, né, você quer preservar o motor. Né? Quando você está no final da corrida, se o teu motor aguentar mais 2, 3 voltas, você vai usar ele a 9.000 giros até ele estourar. E se ele estourar e você ganhar a corrida, sucesso. Então, para a gente no treino, é mais ou menos assim também. Blairo. Aqui na América está na moda agora
de caldo de osso em pó. Diz ter todos os aminoácidos que whey. Ah, Vairo. Sopa de osso, irmão. Nossa senhora, hein? Tem nem o que te falar. Vamos deixar a moda ser moda e vamos seguir nosso caminho, irmão. Henrique, creatina é para ser consumido por peso corporal? Então, você tem a medida por peso corporal, mas assim, a gente usa aquilo que é a perda normal de um indivíduo de creatina por dia, né, que é da ordem de 2 gramas. Então o que a gente fala? Usa 3 gramas por dia, porque aí você está consumindo 50% a mais do que você perde. Isso garantiria que você conseguisse saturar o seu músculo de creatina no intervalo aí de mais ou menos uns 28 dias. Ou então você pode fazer o load, consumir 20 gramas de creatina por dia, e aí, depois de uma semana, você chegaria aí num nível adequado de creatina. Gente, falar uma coisa para vocês. Muita gente está falando, ou eu vejo algumas pessoas falando que creatina não é ideal para o paciente que tem diabetes. Isso não é verdade, tá? Ela só não é ideal para o paciente que tem diabetes e problema renal estabelecido. Aí é outro papo. Mas no diabetes, a creatina, ela ajuda a fazer o aumento da captação periférica de glicose, tá? Então, no diabetes equilibrado, sem alteração renal, creatina é um ótimo suplemento, pessoal. É um excelente suplemento, tá bom? Então, não confundam isso, por favor. Eu, Vitinho, posso misturar whey com creatina? Pode, Vitinho? Pode sim. Depois do treino, vai muito bem. Vamos para os nossos superchats agora. Lima, sou ectomorfo, tenho 38 anos, 3% de gordura com 80 quilos. 1,74 m, treinando ABCD. Querendo aumentar quadríceps por causa do LCA rompido. Seria o caso de treinar 2 vezes, treinar 2 e perna, depois mais 2 e perna ou submáxima seria uma boa. Lima, eu não colocaria treino de perna geral assim 2 vezes na semana, né? Eu dividiria anterior e posterior, mas talvez você tenha que rever o que é o seu treinamento ABCD. Você pode até treinar 4 dias e descansar 1, mas talvez falte um dia aí que você tenha que inserir para você conseguir esse treino específico de quadríceps. A única coisa que eu faria é um treino de quadríceps isolado, né? Com bastante leg press, bastante cadeira extensora, tá? Para garantir que seu quadríceps está recebendo essa informação. Então eu colocaria um treino E aí, quadríceps isolado. E nesse treino E de quadríceps isolado, eu usaria ele ou para terminar a semana de treino, ou para iniciar a semana de treino, né? Então, as duas coisas valem, tá? Mas você pode fazer um ABCD intervalo e intervalo ABCD. Isso é uma coisa que vale a pena você fazer. Ou então você transforma em ABCDE, intervalo ABCDE, tá? Como o objetivo é aumentar a estabilidade do seu joelho através do quadríceps, o que é muito sábio de passagem, né? Eu acho que você tem que pensar em aumentar um dia de treino e fazer só quadríceps. Calita Mendes, o que acontece se comer proteína mais que o necessário? Nada, Calita. Você vai soltar o excesso de nitrogênio pelo xixi, né? E tudo vai ficar equilibrado, né? A menos, né, que você tenha algum problema renal, por exemplo, né? O consumo de proteína ele aumenta uma coisa que se chama ritmo de filtração glomerular. Como que a gente explica isso de uma forma fácil? Você está coando café. Cafezinho, você está lá coando, tá? Pensa que a água ela desce com o peso dela puxada pela gravidade, certo? Agora imagina que você conseguisse empurrar a água com mais força para ela atravessar o café e o filtro do café.
Então isso é o ritmo de filtração do café. Quem que é o glomérulo nessa explicação? É o filtro de café. E aí o que que acontece? Quando você tem um ritmo de filtração glomerular alto, com um rim doente, isso pode machucar o glomérulo. Então, se você está fazendo seu café e o filtro do seu café está meio rasgadinho, você vai lá e faz passar água com pressão, você pode piorar o que é a função renal, tá? Mas tirando isso, fique tranquila, nenhum problema para a saúde. Você engordaria antes de você ter algum problema para a saúde, tá? Yuri Mello, qual exame e teste para saber se tem poucos ou muitos receptores de testosterona na musculatura? É uma biópsia, né, Yuri? Mas não se faz isso daí, né? Você tem que fazer uma biópsia muscular, aí você tem que usar um reagente que ligue com os receptores de testosterona, e aí fazer essa investigação. Mas entenda que isso não muda muito aquilo que você precisa fazer, tá? Não é a quantidade de receptor de testosterona que você tem no músculo que vai fazer variar o que é o seu desempenho. O que vai fazer variar o que é o seu desempenho, na verdade, antes disso, são índices de treinabilidade, né? Como é que responde TGO, TGP, CK, DHL, ureia, cortisol, né, ao exercício. Insulina também é interessante. Veja, não mencionei testosterona. Porque a testosterona, quando você está treinando, ela normalmente está baixa. Por que ela está baixa? Porque o receptor androgênico ele aumenta a sensibilidade ao androgênio toda vez que o músculo é estimulado. Isso quer dizer que a testosterona ela migra do sangue e vai direto ligar no receptor de androgênio, tá? Só que quando você tira a testosterona livre do sangue e gruda ela no receptor androgênico, o SHBG, a proteína ou globulina ligadora de hormônios sexuais, ela libera mais testosterona. Então, além de cair a sua testosterona livre, cai a sua testosterona total. E aí você fica com uma testosterona baixa no sangue, por quê? Porque ela está onde ela deveria estar, que é no receptor muscular. Tá? Então, não faz sentido nem dosar a testosterona. Eu vejo gente comemorando, eu tenho a testosterona de 800. Cara, se você é natural e treina, alguma coisa do seu treino está errado, né? Pode sim ser que você seja uma aberração, que você tenha uma testosterona gigantesca. Agora, você entende que a chave de sucesso é o trabalho que você faz, não a forma que você nasceu? Lembra daquela história? Hard work beats talent, né? O trabalho duro bate o talento, e o talento não é nada se você não fizer aquilo que é necessário, né? Pega um exemplo de genética mais talento, né? Para mim, o maior exemplo é o Ramon, né? É um cara que tem uma genética excelente, tem talento e trabalha duro em cima disso. Vinícius Teixeira. Sobre o tema whey e insulina. A ingestão regular de creatina pode ajudar ainda mais a mitigar o problema da resistência? A priori sim, né, Vinícius? Mas ela não é um remédio, né? Ela aumenta a sensibilidade periférica à glicose. Isso quer dizer que ela diminui a resistência periférica à insulina. Só que assim, sempre o que você comer superará aquilo que você for capaz de treinar, tá? Então, isso são detalhes que a gente consegue melhorar com a creatina, supondo que a pessoa ela tenha uma regra alimentar, porque senão, de nada adianta, meu caro. Daia Torres. Edema ósseo, na origem dos isquiotibiais há bastante tempo, melhora e volta. Existe algo a ser feito para que não tenha que parar de treinar? Daia, edema ósseo na origem dos isquiotibiais, ele é um sinal que você está fazendo uma tendinose, né? Você está fazendo uma entesite que está virando uma doença de inserção muscular. É assim, você tem que mudar o que é o estilo de treino que você faz, porque na verdade o que você está fazendo está levando você a ter uma doença de tendão e não uma melhora do seu músculo. Isso vai ter duas etapas. Primeira etapa, tua musculatura ela vai evoluir em vez de evoluir. Segunda etapa, você vai ter uma lesão.
Vai começar com uma tendinite, um rompimento parcial, até que de repente, pum, você vai fazer um rompimento total. E a gente não opera rompimento discotibial. Imagina, teria que abrir um corte logo embaixo do seu bumbum, passar pelo seu glúteo máximo, chegar no túbero isquiático e reinserir o seu isquiotibial no túbero isquiático num poço, abrindo assim toda a musculatura que você tem entre o glúteo e o posterior de coxa. Você percebe que é uma cirurgia que machuca mais do que na realidade ela trata. Então, eu acho que o que você tem que fazer é repensar a sua estratégia de treino e ver que hoje você precisa fazer uma coisa diferente do que você quer. Porque se você continuar fazendo o que você quer, você está se colocando num risco bem alto. Arthur Rezende. Vi o Pacho comentando na divisão de treino ABC 2 vezes não é ideal para o natural. Qual a divisão de treino você recomenda? Arthur, não, é muito difícil você fazer essa recomendação sem ver a pessoa, né, cara? Então, é natural. Cara, tem um amigo meu que é ele e todos os irmãos dele são uns monstros natural. Família Kruzik, Luiz Gustavo Kruzik, Fábio Alexandre Kruzik. Eu ia falar o apelido do Carlão, mas não. E o Carlos Henrique Kruzik. Esses caras, cara, eles são assim, de nascença os caras são fortes. É impressionante que esses caras são fortes. Impressionante mesmo. Se eles forem fazer um ABC, o Gu, o Fábio, o Luiz Gustavo, a gente estudava junto e ele treinava na mesma época que eu e ele era muito mais forte que eu. Ele tinha força de treino e ele tinha um físico mais envolvido. Ele parecia bem o Schwarzenegger assim. O Carlão, ele treinava de vez em quando e era mais forte que eu. E o Fábio Alexandre, o Lê, ele não treinava e era mais forte que eu. Então, esses caras, assim, treinando monstro, pensa monstro. Então, não dá pra fazer essa resposta, cara. O que você tem que fazer é o seguinte, a gente tem que descobrir o que é o limite da quantidade de treino que você pode fazer, mas que você consiga fazer a sua recuperação. O importante, na verdade, é você ter recuperação no mesmo passo que você tem estímulo, porque quando você não consegue fazer isso, o que acontece é que você não consegue evoluir. O treino é baseado nisso, né? Esse equilíbrio. Treinei pra caramba, agora eu tenho que dar um tempo para recuperar. Eu gosto de gente que começa a treinar, determinar um descanso na mesma frequência do treino. Por isso, começa treinando em dias alternados. Aí depois de mais ou menos 3 a 4 meses, a gente conseguiu medir um ganho de massa, conseguiu medir um ganho de força. Legal, vamos treinar 2 dias e para 1. E aí, sucessivamente, até conseguir treinar 4, 5 dias por semana. Agora, conforme você vai desenvolvendo, você também vai conseguindo treinar cada vez mais. E aí, em vez de você treinar 6 dias por semana, você já não consegue, porque o quanto você treina é tão grande que para você se recuperar, você precisa de mais tempo. Exemplo clínico, Eduardo Correia. Então, o Eduardo, ele tem um treino tão intenso que no máximo 4 dias ele dá conta de treinar na sequência, sem precisar parar para descansar. E ele percebeu isso do físico dele, né? Então, toda vez que ele tem um aumento do que a frequência de treino e intensidade, o que ele faz é treinar 4 dias e para 1, tá? Não sei se te ajudei ou se te compliquei, viu, Arthur? Mas acho que você tem que ter essa noção, tá? Tô pagando esse café aí. E aí, Nutrifofo? Tá pago, valeu. Você tem que entender o seguinte: todo mundo que começa a treinar não consegue se recuperar. E todo mundo que treina muito consegue treinar tanto que também não consegue se recuperar. Então tem uma coisa crítica no que é o desenvolvimento físico, que é justamente a capacidade regenerativa. Isso é uma coisa que você tem que respeitar, porque
ela vai fazer com que você impeça o seu desenvolvimento. Felipe Souza, tem um problema crônico na qualidade do sono. Dica para treino, aeróbio, divisão e descanso. Bom, Felipe, o que mais que você quer? Né? Quer que eu vá aí, leve o whey para você batido, gelado? O que mais você quer? Não tem, cara. Se você tem um déficit de sono, você tem um transtorno de sono, na verdade o que você tem que fazer é trabalhar o que é a sua recuperação. Então treinar todo dia já não é tanto mais uma opção, né? Agora, se você for usar o treino, fazer um equilíbrio do estímulo, o que eu acho que é interessante você fazer? É interessante você ajustar, por exemplo, o teu treino para de manhã e você, independente da condição que você acordar, ir treinar. Só que você tem que ter tempo para treinar de manhã, porque você vai treinar cansado. Então, para você conseguir atingir os níveis de intensidade, que o treino se torne um treino, você vai demorar mais tempo. Um treino de meia hora, você vai levar até 1h30 para fazer, né? Só dobrando o intervalo, por exemplo, ou triplicando o intervalo. E é isso que você tem que ter na tua mente, né? O problema de sono, principalmente crônico, Felipe, demanda medicação para você conseguir sair dele, tá? Então, eu acho que o principal aí é estar sendo tratado, como você disse que está, deixar o seu aeróbico depois do exercício, baixa intensidade, tá? Usar o aeróbico de alta intensidade para aquecer para o exercício, isso vai fazer você pegar no tranco um pouquinho mais rápido. Então fazer um fraco forte, por exemplo, logo antes de fazer sua musculação, né? Um intervalado que a gente chama, mas não para se matar, para aquecer. Então um treininho, um tirinho vai bem, tá? Agora a divisão de treino depende da forma do seu músculo e descanso, da sua tolerância ao exercício. Isso daí não tem como eu te falar, tá? Você me dá seu endereço, eu vou levar o seu whey gelado com uma papinha de aveia para você melhorar, tá bom? João, tenho 19 anos, 77 quilos. Voltarei a treinar em breve e vou começar uma dieta focada nos 2 gramas de proteína à base de soja. Mas a minha pergunta é, quantos gramas de carbo e de gordura? João, em primeiro lugar por que você parou de treinar? Essa é a primeira coisa. Segundo, por que você vai transformar toda a sua proteína em soja? Né? Não existe uma razão de performance para isso. É alguma questão de crença? Né? Você decidiu não usar proteína animal? Sei lá, alguma coisa assim? Porque isso também não é garantia de sucesso. Agora, quantos gramas de carboidrato e de gordura? Isso daí, meu amigo, a gente faz um cálculo, né, como nutricionista, porque tem uma série de coisas que tem que ver. Né? 77 quilos, 19 anos, quanto de massa muscular você tem? Né? Uma das formas que a gente ajusta a energia, né, é pela forma de Cunningham, que é baseada na prescrição dietética de acordo com a sua massa muscular, tá? Então, eu acho que você está com um monte de crença limitante, né? E que está interferindo e que vai interferir muito aí no seu desempenho, tá? Não te aconselho seguir esse caminho que você está seguindo. Te aconselho você pegar a grana da balada de sexta, tá? Ou do baile de carnaval de hoje, pagar um bom nutricionista e o cara, pelo menos, te orientar. E se você não quiser mudar a tua convicção, que pelo menos você entenda o que são os desdobramentos daquilo que você vai escolher, né? Porque eu tô achando uma coisa muito, não é precipitada. E aí, Gui, bom dia. Bom dia, você tá perto? Tem aqui. Não quer mais? Não. Eu tô achando uma coisa muito feita não intuitivamente, mas uma coisa muito feita de
de forma assim, no ímpeto, né, impetuosa. Vou fazer assim, né? É muito difícil você desenvolver seu físico, né, meu? Não dá para você estabelecer a regra e querer que seu físico ele siga ela. Quem dita a regra é o físico, não você, né? Uma coisa, eu vou ganhar massa muscular tomando sorvete de casquinha. Cara, boa sorte. Aloysio Mamed, hérnia cervical, neurocirurgião ortopedista. Quem? Em São Paulo, por favor, abraços. Cara, neurocirurgião e ortopedista, ambos operam, né, doenças de coluna. Então, quem em São Paulo? Vamos te dar 3 opções aí. Ortopedista, Dr. Davi Del Curto. Neurocirurgião, Dr. Vinícius Benites e Dr. Paulo Porto. São esses caras que eu confio a mim, minha família e meus pacientes. Ian Pereira. Tenho prolapso da válvula mitral, sem degeneração e sem refluxo. O cardiologista falou para parar o treino. O que você acha? Estou esperando o resultado do teste ergométrico. Eu acho que é bem precoce, né, Ian? Se você tem um prolapso de válvula mitral que não tem degeneração e nem refluxo... Como é que ele achou esse prolapso, então, né? Pois é. Uma característica do prolapso é você ter pelo menos refluxo, né, de algum grau, né? Se você não tem refluxo, teoricamente não é prolapso. Eu acho que você pode, para teu esclarecimento, procurar um segundo cardiologista, né, um cara que tenha especialidade também em medicina esportiva ou que tenha muita afinidade com o exercício. O cara que eu te recomendo fazer isso é o Dr. Henrique Greenberg. Você vai gostar muito dele. Zair Mendes. Tenho epicondilite há meses. Estou na 9ª sessão de fisioterapia. Sigo com as dores em determinados exercícios. Seguir treinando prejudica a recuperação? Com certeza, porque você se machucou porque o teu treino está errado. Mudei a pegada nos exercícios e diminui a carga. Isso não é suficiente, Zair. Você tem que mudar a técnica, né? Você precisa de um professor, né? O professor ele vai ir treinar com você, ele vai identificar esse erro, senão o cara da fisioterapia conserta, você vai lá e quebra. O cara da fisioterapia conserta, você vai lá e quebra. Aí não dá, né? Ele está tentando tirar o que é... Fala, Gui. Ainda tem epicondilite lateral e epicondilite medial, aquelas que a gente aprende na faculdade a do tenista ou a do golfista? Tem. Tennis elbow e golfing elbow. Tem. Mas aí, Zair, é uma coisa bem mais complexa, né? O que leva a tendinopatia, ela não é só carga. É principalmente a consistência de contração que você faz, né? Hector Mauro, 16 anos, 66 quilos, 13% de VF, treina há 4 meses com dieta. Está na hora do bulking? João, não existe hora do bulking, assim como não existe hora do cutting. Você tem que olhar o seu físico e ele tem que progredir, né? Você vem baixando seu percentual de gordura, você vem ganhando força no treino, você vem aumentando sua capacidade de realizar trabalho, né? A gente pensa em alterações assim quando você atinge uma situação crítica e você não consegue evoluir. Por exemplo, você para de ganhar força e para de ganhar, portanto, muscularidade. Ou então, você não consegue ir além do que você está indo, secando, né? Porque você está baixando caloria por conta própria. Então, a hora de você fazer um bulking, a hora de você fazer um cutting, é sempre quando você atinge um platô de desenvolvimento. E assim, 13% de gordura, para você fazer um bulking, eu acho ruim, porque, principalmente com 66 quilos, você vai conseguir engordar. E minha preocupação é que você se iluda com a balança, né? Veja lá 70 quilos, 75 quilos e acha que tá legal pra caramba, quando você só juntou gordura e nada de massa muscular. Então, eu acho que você tem que chegar num físico mais elaborado, né? Vamos falar que é assim, 13% por que avaliação? Pollock, Faulkner, né? Por bioimpedância, né? Então, por Faulkner, eu não faria um bulking antes dos 11% de jeito nenhum, né? Senão você vai virar um muffin, o que você não vai gostar. Maria Luísa, tenho 16 anos, estou com tendinopatia patelar e tendão de Aquiles curto nos 2 pés. Devo diminuir a intensidade dos treinos até resolver essas questões?
É uma coisa. Agora, se você tem encurtamento de Aquiles, precisa ver, dona Maria Luísa, quanto a senhora tem andado de salto, né? Salto é uma coisa que faz esse problema. Então, essa é a primeira coisa. É? Por quê? Por que encurta? Ué, porque o salto você fica em flexão plantar sustentada, né? E aí ele vai... Ele vai encurtando. Ô, louco. E o problema é que quando você encurta o tríceps sural, você encurta a panturrilha, você começa a encurtar o isquiotibial também. Mas aí, por exemplo, se o paciente corrige esse erro, daí você consegue alongar de novo? Ou você consegue melhorar esse encurtamento, pelo menos? Consegue. Você consegue melhorar esse encurtamento. Pô, aí sim. É que existe uma série de etapas, né? Existe depois uma perda de força, uma perda de flexibilidade. Não é um processo fácil. Agora, tem muita coisa que a Maria Luísa pode fazer no treino que vai contrabalancear isso, né? É que tem que ter um profissional de educação física para ensinar o que vai fazer e um fisioterapeuta para discutir com ele o que está sendo feito em relação à terapia. Então, necessariamente não precisa tirar o salto, mas tem que lembrar que no treino você precisa fazer algumas coisas a mais. Puta que precisa tirar o salto, cara. Putz. Precisa. E tem uma altura, assim, que é prejudicial ou talvez que você pensa assim? Cara, é assim, quanto mais alto, pior, né? Quanto mais alto, pior. Agora, a gente vai acostumando com os saltos pequenos, né? Então, usa aquele saltinho pequenininho sempre. Aí vai colocar uma sandalinha rasteirinha, aí tem dor, tem incômodo, fadiga precoce, né? Então, essas coisas, elas vão mitigando a nossa capacidade de treinar e de ter desempenho, né? Josi Dutra, sobre a pergunta de sábado, sim, aos 23 anos, miomectomia, aos 29 cesariana, fui mãe, meu milagre, aos 31 tirou o útero, aos 32 cisto e retirada ovariana esquerdo. Deus, abraço. Nossa, Josi, eu entendi muito pouco do que você escreveu para mim aqui, coração, mas abraço para você também. Henrique Fernandes, Laricinha Borges. Bom dia, Laricinha. Temos mais uma Laricinha aqui hoje. Quantas vezes posso tomar whey no dia? Por quê, Larissa? Você comprou um whey gostoso e você dá 5 minutos e você está querendo ir comer o seu... tomar o seu whey? É isso que você vai fazer? Assim, não tem um limite de quantas vezes pode tomar o seu whey no dia. Mas se você fizer isso para substituir refeição, eu acho que é um péssimo negócio. Você vai ter fome, né? O whey, ele não vai conseguir te sustentar tão bem assim. Mas, entendi, questão de tempo. Laricinha, vamos combinar uma coisa, Laricinha? Você vai tomar whey de manhã, você está na correria, você vai almoçar, você vai tomar whey à tarde e à noite você vai jantar, tá bom? E aí, se você quiser comer alguma coisa à noite, deu aquela fominha safada, né? Aí você pode tomar um whey também ao dormir. Tá bom, Laricinha? Vamos combinar? 3 doses de whey por dia? Tá bom já, você já vai dar conta do que você precisa, tá bom? Ai, ai. Laricinha Raiz. Laricinha Pires. Realmente, myself. Hoje o mundo tá cheio de Larissa. Será que é o carnaval? As Laricinhas estão tudo eriçadas por aí. Ai. Bom dia. Cortisol 10.10. Testo 25.6. Estradiol 172. Fiz check-up pois estava preocupada com saúde física e mental. Tá me preocupando. Laricinha, tá excelente, tá? Que exame sensacional, tá? Então, não... nada para mexer. Você tem um estradiol alto, o que justificaria você ter um cortisol alto, e nem assim você tem um cortisol baixo. Sua testosterona, ela é uma testosterona muito boa. A maioria da mulherada tem uma testosterona na casa de 16 a 20, assim, tá? Por isso que a gente não costuma ficar pedindo exame de testosterona para mulher, porque o que interessa é a testosterona intra-ovariana que você não consegue medir, né? Amém. Agora, a gente sabe
que a sua testosterona é boa, por quê? Porque você está com 172 de estradiol. E se você tivesse um estradiol baixinho, com certeza seria porque a testosterona também é baixinha, tá? João Luiz, a questão da soja seria por condição financeira. Parei de treinar pela mesma causa, esqueci de mencionar, coloquei frango, mas em doses menores. João, dá para fazer então. Dá para você fazer uma dieta, né, mais barata, utilizando esses ingredientes, sim, é possível fazer isso. A questão é assim, a quantidade de carboidrato que você coloca na dieta, ela tem a ver com a sua capacidade de metabolizá-lo. Então, se eu falo para você, por exemplo, 2 gramas por quilograma de peso corporal, aí a gente avalia você depois de 2 meses, e você está com uma hemoglobina glicada 5.5, 5.6, né? Tá com uma glicemia de jejum alta, tá com uma insulina alta, quer dizer que você não consegue tolerar isso daí, né? Mas vamos começar com um número bom, né? Vamos começar com 2 gramas de carbo por quilograma de peso corporal. Aí você observa como o teu corpo reagir. Vale lembrar, se você está consumindo menos do que isso por dia, as primeiras 1 ou 2 semanas, você vai dar uma inchada, mas depois você volta ao normal, tá? Sempre que a gente aumenta a dose de carboidrato, nosso físico ele reage retendo líquido, tá? E isso faz com que muita gente se assuste e fale assim, eu vou baixar o carbo. Não, isso é reação aguda, tá? Aliás, é uma reação subaguda ao aumento do carboidrato. O que interessa é a resposta do carboidrato depois de umas 4 semanas de treinamento e dieta, porque aí a gente tem um efeito legal. Josi Dutra, testo 6.9 nanogramas, estradiol 17, 6.4 picogramas, libido ruim. Josi, eu diria que é muito mais por causa do estradiol do que por conta da testosterona, né? Agora, precisa ver que época do ciclo você fez. Como você não tem útero mais para menstruar, e a gente saber que ciclo uterino que você tá, e a gente localizar o seu 22º dia da menstruação, aí o ideal seria você fazer 3 dosagens de hormônio aí, né, uma a cada 10 dias. E aí a gente descobriria qual que é a maior produção sua, tá? Henrique Fernandes, osteólise distal. Mas do que, Henrique? Qual osso? O médico queria operar. As dores desapareceram completamente com os treinos. Devo ainda considerar cirurgia? Algum outro caminho? Então, Henrique, osteólise distal de que osso, meu amigo? Aí não dá para te falar nada, né? Mas assim, se você tem a diminuição na dor, a coisa... O Marcelo tem razão com o host Gui. Se você tem... Se você teve diminuição da dor, é ótimo sinal, tá? JCA, sou natural, treino hipertrofia há 4 meses e nos últimos 30 dias ganhei 3,2 kg de massa muscular e perdi 4,2 de gordura. Testo total 281 livre, 7,67. Resultado esperado ou precisaria de testo? Cara, é assim, a sua testo total ela tá baixa, a sua testo livre ela não tá tão ruim assim. O que eu acho que precisa ver aí é o seguinte: existe alguma coisa que está fazendo você diminuir a produção de testosterona fora do ideal, né? Eu não usaria testosterona, tá? Primeiro porque testosterona não é a primeira opção. Você não usa testosterona sem identificar o que tem. Se tiver um tumor de testículo, você vai fazer o quê? Você vai alimentar ele com a testosterona? Então, cara, primeiro, né, faz essa investigação. Segunda coisa, a gente pensa num tratamento gonadal, né? A gente trata suas gônadas para você conseguir produzir a testosterona, né? Porque você é jovem, né? Você não tem 65 anos, pelo menos imagino que não, porque essa testosterona que se você seguir adiante e falar assim, vou usar testosterona, você vai ter que lidar com 2 coisas que vão interromper o seu processo de perda de gordura. Primeiro, o aumento da resistência periférica à insulina e o aumento da resistência vascular periférica. Então, essas coisas, elas vão trabalhar contra você,
Simples assim. Fábio Yamazaki, existe caso onde mesmo estando em déficit calórico a pessoa não perde gordura? Existe, Fábio. Porque déficit calórico é um número, né? Você tem que observar o que é o consumo basal de caloria desse paciente. Sempre que você baixa a caloria, sempre que você perde peso baixando caloria, você diminui sua velocidade metabólica. Aí uma alimentação que teoricamente seria hipocalórica, ela se torna normocalórica, né? E aí o que a gente tem que fazer não é baixar mais a caloria, é aumentar a velocidade metabólica basal. Isso a gente faz com exercício, isso a gente faz com algumas técnicas alimentares, né, algumas técnicas dietéticas, né, mas é esse o problema que enfrentam todas as pessoas que tentam emagrecer na marra, baixando caloria de qualquer jeito. Algumas conseguem, poucas. A maioria não consegue. Felipe Bortolanza, que acha sobre refeição livre? Cara, eu acho saudável, né? Mas eu acho que você programar uma refeição livre, eu acho uma dependência afetiva, né? Então, tipo, ai, graças a Deus, sexta-feira eu vou comer a minha pizza inteira. Cara, você está aprendendo a comer para você aprendendo a comer, né? Você não está aprendendo a comer para você fazer um exagero, né? É que nem, sei lá, o sujeito casou, mas aí ele tá lá com a mulher dele feliz, e aí sábado ele consegue ser fiel durante a semana, porque sábado ele vai no clube de swing e faz o diabo, né? Então é mais ou menos isso. Não torne a sua alimentação uma putaria, né? O que você vai fazer com a tua alimentação é sair da sua dieta conscienciosamente. Então você vai sai para jantar, por exemplo, com a tua mulher, né? E você vai pedir uma comida razoável, né? Então, sei lá, ontem à noite, por exemplo, a gente foi... Tava eu, o Gui, a Beta e a Clara. A Duda tá em Londres, né? Aí a gente foi no Lelis. E o Lelis, né, é um restaurante italiano que não tem coisa muito light, né, brother? Então, o que a gente fez? Eu te falo o pedido. A gente pediu uma lula doré, uma salada Lelis e meia porção de macarrão à bolonhesa. Todo mundo comeu um pouquinho de tudo. E aí a coisa ficou normal. Agora, entenda que essa refeição livre, se for uma refeição livre que você come descontroladamente, isso faz mal para tua cabeça. Aí você tem que tratar isso daí. Porque refeição livre, ela não é a quantidade, ela é a qualidade. Você até pode falar de uma refeição livre, por exemplo, em quantidade, se você for comer o que está na dieta. Exemplo, tem algumas pacientes que falam assim, eu queria uma refeição livre de final de semana, mas eu não quero comer coisa diferente, eu quero comer um pouco mais de arroz e feijão, eu quero comer um pouco mais de carne. Aí legal, porque você também está trabalhando calorias extras, né? Numa refeição livre qualitativa, onde, por exemplo, você vai numa pizzaria, Felipe, se você pegar 300 gramas de comida, arroz, feijão e carne, pegar 300 gramas de pizza, você vai ver que 300 gramas de pizza tem muito mais caloria do que 300 gramas de arroz, feijão e carne. Aí, você está subindo essa caloria, né? Agora, se você falar assim, eu quero comer a pizza e quero comer a pizza inteira, aí você está explodindo a caloria, né? Agora, quando você tem uma programação onde você não quer comer diferente, mas quer comer aquela mesma comida um pouco mais, aí a gente tem uma outra condição, que é você aumentar a caloria, mas aumentar a caloria, como é que se fala? Dentro daquilo que é a qualidade do que você está comendo, né? E aí a coisa funciona. Deixa eu escolher um. Não, eu tô respondendo só o superchat. Posso? Pode. Então eu vou escolher um aqui. Espero que as pessoas não assustem, que eu tô tipo... Eu acho que você não devia se expor. Tudo bem. Mas tudo bem. Não, tá tranquilo, não tenho medo, não. A Luiz Mamed, eu de novo, indicaria cirurgia... Pra hérnia lombar. Vinícius Benites, da Vida é o Curto, Paulo Porto.
João Luiz, show, muito obrigado, abração. Gui incluso. João Luiz. Aqui, ó. Treinava desde os 15 anos e tive um rompimento parcial no romboide médio aos 22 anos. E hoje, 6 anos após o trauma, voltei a treinar há pouco tempo, mas ainda sinto desconforto no ombro. Qual que é a sua dica, Paulinho? Essa eu quero saber. Eu tenho dor no ombro também. Lesão no romboide há 6 anos, ainda tem incômodo no treino. Uma lesão no romboide, você tem a lesão no estabilizador da escápula, né? Aí o que acaba acontecendo é que sua escápula ela não fica tão estável e você aumenta o nível de impacto entre a cabeça humeral e a região subacromial. Então assim, faltou físio aí, né, Felipe? Até para você conseguir aprender como é que você vai usar essa musculatura de um jeito adequado, né? Porque o que acontece é que quando você tem uma lesão muscular, num sistema muscular de equilíbrio, né? Primeiro, você acaba com esse equilíbrio. Quando você acaba com esse equilíbrio, você tem que descobrir o que é o que é a nova condição de equilíbrio que ela precisa. Então, toda a musculatura dessa articulação ela precisa ser retreinada, né? E quando você tem essa capacidade de retreinamento, você devolve a função da articulação normal, né? Larissa Pires, toma contraceptivo, desvenlafaxina e clonazepam. Esse check-up foi mesmo motivo da Josi. Trato transtorno de ansiedade generalizada. Acompanhamento, mas ter tag não é fácil. Larissa, não é nada fácil. Agora uma coisa eu te falo. Teus exames estão excelentes, viu? Estão excelentes mesmo. Como amenizar os problemas de restrição de sono? Tem dia que amamento de 2 em 2 horas. Nossa, Larissa, essa época da vida é dificílima, né? É muito difícil porque sono não é uma coisa compensável, tá? Aí o que eu te aconselharia é combinar com seu marido um esquema diferente. Então você coletar leite durante o dia, se você conseguir coletar, e aí ele acorda durante a noite para amamentar o bebê. Ou então, se ele não consegue fazer isso, pela razão que for, né, uma solução é você contratar uma enfermeira que vai te ajudar a cuidar do bebê durante a noite, então vai amamentar o bebê. Agora, sabe, um bebê mamando de 2 em 2 horas, vamos fazer uma conta. Uma mamada do bebê, ela demora pelo menos uns 40 minutos, tá? Se ele mama pelo menos uns 40 minutos, para ele mamar todo o conteúdo da mama, significa que ele não está mamando de 2 em 2 horas, ele está mamando quase de hora em hora. Uma das coisas que faz com que isso aconteça é o bebê ele não mamar o conteúdo inteiro da mama da mãe. E o leite ele muda de composição conforme vai evoluindo a mamada. A gordura do leite, que sacia mais o bebê, que alimenta mais o bebê, ela fica por último. Só que ela é difícil de puxar. Então, imagina que o bebê está sugando, né, fazendo aquele movimento com a boca, e ele está há 40 minutos fazendo isso. Aí no final da mamada fica mais difícil mamar. O que ele vai querer? Ele não vai querer continuar nessa mama, ele vai querer a outra. E aí você só está dando um leite fino para ele, que até tem caloria, tem nutriente, etc., mas que não sustenta como o leite completo, né? Como esse finalzinho. Então acho que a primeira coisa é entregar a mama e só trocar de mama a hora que ele terminar de mamar. Segunda coisa, ficar atento para se ele não está chupetando o seu mamilo. Porque do ponto de vista afetivo, para o bebê, isso daí, né, ele acaba fazendo, né? É uma ligação que você tem com ele. E essa questão de você estar amamentando não chega nem a ser de 2 em 2 horas, está amamentando uma vez por hora, tá? Então tem que fazer esse ajuste, porque senão é qualidade ruim para ele, é qualidade ruim para você também, né? Isso é um problema que você vai ter que lidar, tá? Meus conhecimentos vão até aqui, né, de materno-infantil, mas tem um monte de nutricionistas especializados em materno-infantil que, né, podem te atender a isso. Eu recomendaria você passar na sua pediatra, passar no nutricionista materno-infantil, fazer esse ajuste para você.
entender o que está acontecendo, por que você está amamentando num intervalo tão curto. E aí, claro, né, eu acho que a partir daí fazer a sua estratégia, tá? Henrique Fernandes, osteólise na escápula esquerda. Entendi. Henrique, se você não tem dor, né, eu não mexeria, tá? A gente mexe quando tem dor. Como é que isso acontece? Por impacto, Gui. Impacto faz isso. Caramba. Impacto faz. É que é mais comum a gente ter sinal de osteoartrose na acromioclavicular, tá? Que é aqui na borda, né? E por quê? Porque é muito movimento assim, né? Você vê muita artrose acromioclavicular em quem treina boxe, boxer, caras assim, né? Aí, te adoro, manda um salve pra Dublin. Um salve pra Dublin, Pamela. Gente, só pra falar pra vocês, estou escondendo o Gui aqui. Porque ele fez um peeling laser, né, na sexta-feira. Mas conta quem fez, quem aplicou comigo, né? E aí eu não quero que vocês assustem, né? Depois vocês vão achar que tá mal. Mas aí depois ele conta pra vocês como é que ele fez esse peeling aí. Ele tá no melhor do rosto e essa semana ele tá em casa. A gente vai fazer uma live, aí ele conta pra vocês um pouquinho disso. Aí a gente aproveita e falar de pele, né? Vocês perguntam tanto de pele. Pergunta pra você, Gui, Sinai Experience. Você conhece o Vitor Azulay de Santa Catarina? Pô, conheço. Colega médico dermatologista. É, primo do Sinai Experience. Isso aí. Caraca, manda um abração pra ele. Tá aí, Sinai. Abração pro seu primo aí. Valdo Ross. 50 anos de frouxidão ligamentar nos ombros e quadril. Qual o melhor exercício para melhorar a estabilidade? Caramba, Valdo, você tá com os parafusos soltos, hein, cara? Se nem o ombro nem o quadril estão bem, irmão. O que tá acontecendo aí, cara? Você passou os últimos 50 anos deitado? Pelo amor de Deus. Olha só, exercícios que melhoram a estabilidade são exercícios básicos, né? Então, supino, remada e agachamento. Agora pode ser que você não consiga fazê-los nesse momento porque você tem uma instabilidade. Então o que você tem que fazer? Você tem que caminhar para a estabilidade que vai te garantir a capacidade de fazer esses exercícios, e quando você conseguir fazer esses exercícios, significa que a sua estabilidade foi conquistada. Dessa forma, como que você faz isso? Em vez de você usar exercícios básicos com carga, você usa exercícios básicos sem carga e os exercícios analíticos com carga. Então você vai fazer um agachamento livre sem carga, vai fazer um leg press com peso. Você vai fazer uma remada na máquina com carga, mas vai fazer uma remada livre sem peso. Você vai fazer um supino na máquina convergente, mas vai fazer um supino livre só com a barra, entendeu? E vai progredindo daí. Te aconselho fortemente a ter um treinador, cara. Real. Te aconselho a ter fortemente ter um treinador. Porque, fazer isso sozinho é muito difícil. Eu tô te falando como fazer, mas eu não faria sozinho, tá? Nicolas Sequim mandou um superchat de R$100. Obrigado, Nicolas. Hoje o almoço da casa vai ser por sua conta, né? A gente vai fazer um lanchão aqui, um pão com mortadela e requeijão, e quem vai pagar é Vossa Excelência. Muito obrigado. 1,90m, 120 kg, comecei 2 meses na academia Enutri, já notei perda de peso, mas eu queria dar uma acelerada, de leve, para não forçar meu único rim. O que eu poderia tomar ou continuo sem tomar nada? Parabéns por tudo e abraço do Rio Grande do Sul. Ô, Nicolas, te vi aí semana passada, hein, meu? Enfim, vamos lá. Eu acho que se você não quer mexer na parte alimentar, ou então se você está preocupado com o seu rim, eu acho que é você começar a preencher o que é a sua rotina. Coloca uma sessão de aeróbico, né, de alta intensidade, seguida por uma sessão de baixa intensidade. Então faz, por exemplo, dependendo da sua hora do treino, de preferência umas 6 horas distante do seu treino de musculação, faz aí
um intervalado, 6 minutos, 8 minutos e coloca mais 30 minutos no aeróbio contínuo. Isso vai ajudar você a acelerar a sua velocidade metabólica. Como você está falando de leve, só faz isso, tá? Começa em dias alternados, né? Dia sim, dia não. Aí depois você vai para 2 dias sim, 1 não, 3 dias sim, 1 não, até você fazer todo dia, inclusive nos dias de descanso da musculação, tá? Isso é uma forma de você conseguir melhorar o que é a sua função metabólica para acelerar esse processo sem que seja um arrasto muito grande para o restante do seu organismo. Zé Augusto. Sempre que eu vou fazer um exercício de bíceps, eu sinto dor no osso do meu antebraço. Tem algo que eu posso fazer para mudar isso? José, se for perto do cotovelo, isso tem nome, se chama compressão do nervo interósseo posterior. Tá? Isso quer dizer que o antebraço está fraco, você está fazendo exercício, a musculatura está inchando e comprimindo o nervo. Tá? Então, isso é treinamento, isso daí é justo. Aí, Gui, Larissa Borges. 4 meses do bebê e pós-Covid, o cabelo dela ainda tá caindo demais. Putz, a gente tem duas coisas aí que são características de gatilho. Vem mais perto e fala mais alto que eu tô com o microfone. Você tá com o microfone aqui? É. A gente tem duas coisas aí que são características e que são gatilhos, por exemplo, de eflúvio telógeno. Então, pós-parto é aquele momento que você teve o parto, e logo depois, uns 3 meses mais ou menos depois, o cabelo tem uma queda justamente por conta dessa variação e dessa queda dos níveis hormonais que eram mantidos pela placenta. Agora, no Covid também é a mesma questão. O que a gente vê é o paciente tem o Covid, que é um quadro bastante inflamatório, depende muito também de como foi o quadro do paciente, né? Você lembra, tem paciente que vai para UTI, tem paciente que está em casa tranquilo, numa boa. Mas esse gatilho inflamatório por conta do Covid pode desencadear o mesmo quadro de eflúvio que a gente vê aqui. Você tem o insulto, então, medicamento, suspensão de medicamento, às vezes um estresse agudo muito grave, o parto, a Covid, e aí uns 2, 3 meses depois começa essa queda. O bom é que se é um quadro de eflúvio telógeno, que é o que a gente mais vê, ele é um quadro que é autolimitado. Ele assusta bastante porque cai, mas não é uma perda que você... não é uma perda cicatricial, não é aquele cabelo que você nunca mais vai recuperar, ele vai crescer de novo. Só que é um quadro que assusta muito o paciente porque ele vê um aumento abrupto da queda dele. O bom é que você tem que pensar assim, você vai ter um parto de novo agora nesse momento? Não. Então o insulto que desencadeou o quadro já foi. Quer dizer que você já tratou. Então você não precisa tratar necessariamente. Não tem balinha, gominha, remédio, medicamento, creme, loção, tônico capilar, nada disso. Por quê? Porque você teve uma transição, queda do cabelo e esse cabelo vai crescer de novo. Tranquilo. O importante é você amamentar bastante seu bebê agora. Muito obrigado, Guilherme Muzi. Vou botar no cantinho. Você quer trocar pra gente descer pra treinar? Vamos. Ah, eu preciso te dar uma roupa. Peraí. Não, mas termina aí o seu rolê primeiro. Tá. Marcelo Soares. Pergunta de leigo voltando a treinar. Glutamina, toma ou não? Há 5 anos quando treinava, inclui glutamina com creatina. Então não percebi os efeitos dela isoladamente. Marcelo, acho que tem outras prioridades, cara. Começa com a creatina, tá? Aloysio Mamed. Frouxidão com várias tendinites e bursites. Também tem fibromialgia. O que você acha? Eu acho que você precisa de um tratamento, Aloysio, porque a fibromialgia, ela complica tudo que você imagina de tendinite e bursite. Primeiro, precisa ver se é fibromialgia mesmo, né? Porque é muito raro fibromialgia em homem, né? A fibromialgia complica até os nossos tratamentos. Pois é. O paciente tem amplificação dolorosa, já é tenso. Messias Martins, dor nas articulações durante a semana, treino de segunda a sexta, no final de semana eu não sinto dor. Não é normal não, né, Messias? Precisa ver, porque isso pode estar muito ligado na realidade, movimentos de repetição que você faz e que te colocam numa situação, né, não fisiológica. Né? Então, acho que tem que procurar aí o que são as posturas que você utiliza. Então, primeiro postura, depois movimentos repetitivos. E aí, se você treina, tem que entender no seu treino o que você está fazendo que provavelmente não está muito legal.
tá? Senhoras e senhores, 1h04 de bike, né? Foi o aeróbio de hoje, preciso descer para treinar. E por hoje é só, pessoal, nos vemos amanhã, né? Como é feriado, talvez um pouquinho mais tarde. Tá bom? Então, hasta la vista, baby. Obrigado pela companhia.